Bom, então vamos para o que interessa, pessoal. Tem vários vídeos sobre Bitcoin aqui no canal, só que hoje eu quero tratar com vocês de Bitcoin e da nossa vida como brasileirinho médio, beleza? Eu vou mostrar aqui algumas das principais notícias das últimas semanas e explicar um pouco para vocês a minha visão sobre tudo isso. E provavelmente você vai se surpreender, né? Porque o que vendem na internet hoje em dia é aquela mensagem de desespero, ou de compre logo, ou de o tempo está acabando, ou vai cair ou vai subir, mas na verdade não tem nada disso, entendeu? Para explicar um pouco melhor, é interessante que você entenda essa questão do maior crash da história. Teve uma super venda de bitcoins há uns 4 ou 5 dias atrás, certo? E provavelmente, se você acompanha o mercado cripto, você presenciou isso, você viu várias pessoas falando disso. E aqui que está uma das chaves sobre entender Bitcoin, tá bom? Chega um momento, pode não ter chegado o seu momento ainda, mas chega um momento que você simplesmente está cagando pro preço. Simplesmente está cagando pro preço. Não que não seja importante saber o preço de Bitcoin, tá bom? É importante saber. Só que a janela, a janela de tempo para quanto você observa sobre o Bitcoin faz com que cada vez que o tempo passe, ele mostre para você que você estava errado sobre o Bitcoin. Ou seja, se você ficar prevendo o preço dessa coisa, a única coisa que você vai ganhar com isso é perder o seu tempo. É impossível prever, o negócio pode cair ou pode subir. Exatamente por isso, eu não te aconselho a comprar pelo preço. Porque se tem uma coisa relacionada ao Bitcoin que você nunca vai conseguir controlar, é o preço dele. Você nunca vai saber o preço. Você nunca vai saber se o preço vai subir ou vai descer. Até por isso, eu sempre falo para vocês que Bitcoin não é um investimento. Quando você deixa de considerar Bitcoin investimento, você para de olhar para o preço. O preço não importa, tá? E você vai se perguntar, pô, Lucas, o preço não importa. Mas se o preço não importa, o que importa de fato? É essa pergunta que você tem que responder. Como é que o Bitcoin pode te ajudar no dia a dia? Será que é interessante você vender uma bicicleta e receber em Bitcoin a venda dessa bicicleta? Será que é interessante você vender um terreno e receber em Bitcoin? Será que é interessante você guardar Bitcoin para um dia sair do Brasil? Será que é interessante você guardar Bitcoin porque você não confia na sua esposa ou no seu marido? É esse tipo de pergunta que você tem que resolver. Sabe por quê? Porque se para você o Bitcoin tem uma utilidade, é você que vai decidir o preço dele. Para uma pessoa que está fugindo de um país em guerra, o Bitcoin está sempre barato. Para uma pessoa que tem milhões, bilhões de reais, o Bitcoin pode estar barato ou caro, mas para ele não importa, porque isso não vai impactar no patrimônio dele. Pro cara que comprou Bitcoin na alta, na última alta histórica, hoje para ele tá barato. Então, a questão do preço vai variar de pessoa para pessoa. E aí que chega o ponto. Antigamente, quando eu comecei esse canal aqui, é, o Bitcoin podia subir ou descer, mas eventualmente eu fazia um vídeo falando sobre a queda ou a subida dele, ou algo importante sobre ele. Hoje em dia, mesmo eu tendo. Eu não, na verdade, eu não tenho Bitcoin, tá, pessoal? Não tenho Bitcoin. Mesmo eu gostando de Bitcoin, eu não olho mais o preço. E não olhar o preço é uma das melhores coisas sobre Bitcoin. Não olhar o preço me permite fazer mais vídeos pro YouTube e ganhar mais dinheiro para comprar Bitcoin. Então, você tem que parar de olhar o preço. O preço não importa. Em contrapartida, o que que essa queda das criptomoedas
interessa para você? Por que que essa informação é útil? Essa informação é útil para você entender o seguinte: num passado recente, o Bitcoin caía, mas ele não caía 10, 11%. Ele caía 50, 80, 60, 30 no mínimo. O que que isso significa na prática? Conforme o tempo passa, mais pessoas param de olhar para o preço, olham para as funções que ele pode fazer na vida delas e mantém essa moeda. Mantém não por causa do preço, pela utilidade. E você, com o tempo, vai entender isso. Você vai entender isso quando precisar pagar um imposto de renda, precisar pagar alguma taxa que você não concorda, quando o governo colocar um tributo novo na função que você exerce no seu trabalho, no seu lucro, aí você vai entender isso. Em contrapartida, essa queda também ensina uma coisa. Quando você olha o preço do Bitcoin, você entende que o Bitcoin é uma criptomoeda descolada das outras criptomoedas. As outras criptomoedas reagem de forma diferente ao Bitcoin. Se você pega pelo tempo, o Bitcoin é disparado a criptomoeda mais valorizada de todos. E sempre será assim. Sempre será assim. E quando o Bitcoin cai, sei lá, 7%, as outras moedas despencam, algumas deixam até de existir. Uma dessas que deixou de existir aí nessa última queda foi a criptomoeda do Donald Trump. Ela simplesmente vale zero. Por quê? Porque ela não tem uma função real, certo? E aí você vai dar o argumento: ah, mas por exemplo a Solana, ela tem função. Realmente a Solana tem função. Só que a função da Solana é executar alguma tarefa lá na blockchain da Solana. A função do Bitcoin é te proteger do maior inimigo que você vai encontrar na humanidade: Satanás, ou o Estado. É a mesma coisa. Você entende que são funções um pouco diferentes? Então, o que que as quedas no mercado de criptomoedas ensinam? Ensinam que o Bitcoin é uma história, ele tem as quedas dele, mas ele tem funções importantes na nossa sociedade, enquanto as funções que as outras criptomoedas às vezes exercem, tá? Às vezes, porque algumas são só golpes mesmo, elas não são tão úteis. Elas não têm tanta utilidade, certo? Por isso, o mercado pode morrer e o Bitcoin continuará aqui. E quando eu entrei nesse mercado, lá para 2019, o Bitcoin era o top 1, existiam várias moedas no top 10, e hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a Ethereum já existia e talvez a Tron existia também. Talvez a Tron. Agora o resto, cara, elas não existiam. E as que estavam no top 10 daquela época, eu nem sei mais o que aconteceu. Provavelmente elas foram a zero, tá bom? É interessante você notar isso porque nada do top 2 para baixo aqui é certo. Nada é certo. Nem Tether, nem a Tether é certo. Tu garante que esses caras têm $1 real para cada dólar de cripto que eles emitem? Eu não tenho, eu não garanto isso. Mas enfim. Outra coisa importante são as alavancagens ou as negociações do mercado de criptomoedas, principalmente de BTC. Então, teve um investidor de criptomoedas aí que foi de Alt F4, mas teve também dezenas de milhares de pessoas que perderam muito dinheiro nessa queda. E por que eles perderam dinheiro? Porque eles trabalham com alavancagem, empréstimo, eles fazem um monte de rolo lá para tentar ganhar uma porcentagem de Bitcoin em cima dos Bitcoins que eles já têm. E sim, já me perguntaram isso. Cara, eu sou 100% contra qualquer tipo de alavancagem. Por quê? Eu não acho certo que você tente ganhar dinheiro com algo extremamente útil que você deveria deixar guardado, tá? E sim, cara,
Nada contra com quem faz alavancagem, negociações em criptomoedas. Mas se algo é valioso para mim, eu tento manter aquilo guardado o melhor possível. Eu não fico arriscando perder o que eu tenho, certo? Então, para mim, cada satoshi é suado de ganhar. Dá muito trabalho ganhar cada satoshi. Então, por que diabos eu vou arriscar perder isso? Ah, Lucas, mas esse é o conceito de alavancagem. Eu vou colocar um dinheiro lá e dependendo do resultado eu vou ganhar muito mais do que eu tenho. Pois é, cara, mas por que que você não alavanca a sua carreira? Por que que você não alavanca a sua carreira profissional? Por que que você não melhora o serviço que você presta? Por que que você não tenta executar uma função que te permite aumentar o seu lucro ou o seu salário e assim comprar mais Bitcoin? É essa pergunta que eu fico me fazendo. Será que vale a pena passar aí noites em claro sem conseguir dormir porque você fez um empréstimo X ou tá alavancado tantos por cento tantas vezes? Será que não é melhor só investir em você? Melhorar sua condição, melhorar sua prestação de serviço? Conseguir uma renda extra e comprar Bitcoin com isso? Você quer alavancar? Alavanca a sua carreira. Bom, aí a gente tem a história do milionário que deu Alt F4, que é triste pra caramba. E diferente de vários de vocês, eu sei o que é perder dinheiro nesse mercado. Ou você acha que eu sempre fui Bitcoin maximalista? Não. Eu já acreditei em um monte de tranqueira. Inclusive, eu tenho uma carteira com Tron até hoje, cara. Eu tenho Tron até hoje, pra vocês terem uma noção. E até que ela não foi tão mal, deixa eu ver aqui. Oh, até que a Tron não é das piores, né? Mas eu, você me pergunta o que a Tron faz, eu não sei. Eu não faço ideia da função da Tron, da blockchain da Tron, eu não sei absolutamente nada, entendeu? E tá aqui, ó. A queda do Bitcoin pode ter destruído o portfólio de um investidor ucraniano que foi de Alt F4. E aí que tá a situação. Se ele tivesse essa quantidade de Bitcoin guardada na carteira dele, será que ele perderia a coisa mais valiosa que ele tem? Que é a vida dele? Com certeza não. E cara, o Brasil tá entrando numa, numa era difícil. As coisas estão bastante caras. E você vai ver muitas pessoas no Brasil nos próximos anos tomando atitudes parecidas com essa. E certamente vão tentar te falar que Bitcoin é a salvação para os seus problemas, tá? Mas não é não. Eu já vou adiantando que não é. O Bitcoin ajuda, mas ele ajuda quem? Aquela pessoa que é trabalhadora, que não quer que o governo meta a mão no dinheiro dela. Essa é a função do Bitcoin. Ou para você fugir de um país em crise ou em guerra. Tá? Você não tem Bitcoin para apostar Bitcoin. Você tem como uma reserva. Bom, outro assunto importante é a questão de baleias versus sardinhas. Essa mesma queda aconteceu por uma declaração do Donald Trump, certo? Então, mercado cripto despenca após Trump declarar guerra comercial de 100% contra a China. Só que a questão é o seguinte: alguém, uma pessoa, tinha uma informação privilegiada de que esse pronunciamento ia acontecer. E essa pessoa apostou na queda do mercado. E esse cara ficou milionário. Alguém tinha uma informação privilegiada. Os outros canais não falam com essa clareza, mas eu tô falando. Alguém tinha informação privilegiada de que isso ia acontecer. E o que isso significa na prática? Que existem pessoas com grande influência em governos, tá? Que têm informações privilegiadas sobre todo tipo de negociação. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu não compro Bolsa do Brasil. Eu não compro ações. Porque o dono da empresa sabe, os acionistas que estão próximos do dono da empresa, eles sabem muito mais sobre os negócios da empresa do que eu.
Um exemplo. Vocês lembram disso aqui? Americanas. Diretores venderam 258 milhões em ações antes de revelar a fraude. Depois essa fraude foi revelada e as ações caíram de preço. Como que eu, um cidadão que estou trabalhando, como é que eu vou ter a mesma qualidade de informações para decidir as minhas tomadas de decisão em comparação com esses caras aqui, que vendem as ações das empresas antes de derreter? Eu não estou falando, eu não estou falando que o mercado de ações brasileiro é uma fraude, tá? Eu poderia falar isso? Poderia. Mas o que eu vou falar nesse vídeo é o seguinte: eu não me sinto qualificado para tomar decisões em comparação com essas pessoas. E aí vai ter o Zezinho que vai chegar aqui e vai falar: ah, mas ele conseguiu ficar rico com a Bolsa Brasileira. É exatamente isso que eu tô falando. Você tem o mesmo tipo de informação que as empresas das quais, por exemplo, se você pega a carteira do e copia os ativos dele, será que porra, vou falar isso, vai me colocar em maus lençóis. Mas será que essas empresas te comunicam sobre tudo que eles fazem? Ou todas as ações que eles vão tomar? Sobre todas as coisas, as mínimas coisas da empresa? Ou será que existem pessoas no mundo que têm acesso a um pouco mais de informação do que você? Não tô falando que isso existe, tá? Eu tô bem generoso nesse vídeo, não tô falando que isso existe, tá? Eu só tô falando que eu não me considero capaz de tomar decisões sobre essas coisas. Por isso, se eu entrar, eu vou perder dinheiro. Eu não acho que eu tenho informações suficientes. E eu também não acho que o, o cara que cuida dos meus investimentos no meu banco tem informação suficiente. Eu não acho. Ah, mas sai o boletim da empresa, o paper, papapá. Mas só isso. Não tem uma ligação aqui, uma ligação pra lá, uma visita íntima aqui, outra pra lá. O mercado cripto é a mesma coisa. E até falar esse nome já me deixa puto, mercado cripto. Não existe mercado cripto. O que existe é Bitcoin autocustódia e acabou. Dito isso, por que você não pode ficar alavancado e por que você não pode ficar negociando nessas corretoras? Exatamente por isso. Porque alguém com uma informação privilegiada vai passar o carreto em todo mundo. Uma baleia sempre vai te vencer. Sempre vai te vencer. Você vê uma queda gigante, você pensa, pô, vai cair tudo, é hora de vender. Você vende. Aí depois que todo mundo vende, a baleia vai e recompra mais barato, eliminando todas as sardinhas da jogada. E o cara que comprou, transferiu para a própria carteira e tá na autocustódia, esse cara tá sempre na paz. Tanto que o movimento todo da declaração do Trump aconteceu em menos de 3 horas. Isso aqui aconteceu em menos de 3 horas, uma queda gigante e depois o preço subiu de novo. E eu nem fiquei sabendo. Foda-se. Tava jogando Fight Night. Vocês têm a noção? É esse o tipo de mentalidade que eu quero pro cara que assiste aqui o canal. De não ficar olhando porra de preço. Certo? Bom, mas vamos continuar. Aí, teve uma notícia maravilhosa. Que é o seguinte. A medida provisória 1303, que buscava acabar com a isenção de R$ 35 mil por mês em vendas de criptomoedas, foi derrubada na Câmara dos Deputados em outubro. Olha que notícia linda. Então você ainda pode vender até 35 mil por mês em criptomoedas. Olha que maravilha. Para quem tem cripto no Brasil hoje, 35 mil dá para viver de boa com 35 mil por mês, hein? Coisa linda. Isso aqui é coisa linda. E continua essa briga de gato e rato. Olha que interessante.
Concurso cobra conhecimentos em mixers de criptomoedas para delegado. Salário de 23 mil. Delegados devem conhecer sobre a tecnologia blockchain e outras técnicas do mercado cripto. Ou seja, o governo tentou taxar usuários de criptomoedas e bitcoiners, não conseguiu, e agora eles vão tentar de um outro jeito. A questão é que, olha que interessante, são 30 vagas. 30 vagas. Você acha que tem 30 pessoas no Brasil que são delegados ou que querem ser delegados para ganhar um salário de 23 mil? Você acha que eles são capazes de ter esses conhecimentos em criptomoedas? 30 pessoas para um salário desse de 23 mil? Cara, um cara que tem conhecimento sobre isso tudo, ele trabalhando na iniciativa privada, ele vai ganhar muito mais de 23 mil. E isso é absurdo. Quando deu aquele boom em 2021, o boom das criptomoedas, NFT, Web3, várias pessoas concursadas no Brasil, programadores, abandonaram o trabalho para trabalhar para empresas privadas na Europa. Então, é uma briga que, tipo assim, em algum momento, o Estado vai conseguir entender as negociações de criptomoedas, vai conseguir entender o que é blockchain. Em algum momento o Estado vai chegar nesse nível. Só que aí o mercado vai estar muito mais sofisticado. Muito mais. Certo? A medida mais simples que eles poderiam fazer é simplesmente passar uma lei, igual a MP 1303. Mas ela não passou. Então, pessoal, o que você tem que entender sobre tudo isso aqui? Primeira coisa, queda no Bitcoin vai acontecer. Apegue-se aos fundamentos. Mantenha seu Bitcoin em autocustódia. Se está na corretora, não é seu. Não faça negociações. Outra coisa, não caia no jogo das baleias. Tá? Se você vê o preço caindo, não venda no desespero. Tenta nem ficar sabendo de coisa, de notícia negativa, você tenta nem ficar sabendo, certo? Porque você vai vender e alguém vai comprar. Quando você vender, alguém vai comprar. E outra coisa, alguns políticos, principalmente no Brasil, estão muito sedentos atrás de criptomoedas. Só que outra parte de políticos não deixa algumas coisas sobre criptomoedas passarem na Câmara, principalmente deputados. Por que isso acontece? Eu não posso te garantir, tá? Eu não posso te garantir. Mas você acha que os esquemas de corrupção no Brasil atualmente acontecem com dinheiro físico ou com criptomoedas? Você acha que é interessante taxação de criptomoedas para pessoas que usam criptomoedas? É claro que não. Então, será que tem deputados, políticos que estão usando criptomoedas? Será que para eles é interessante que aumente a vigilância sobre criptomoedas? Afinal, esses caras adoram coisas erradas, como por exemplo, corrupção. Criptomoedas no geral facilita ou dificulta a corrupção? Lavagem de dinheiro, criptomoedas facilita ou atrapalha lavagem de dinheiro? Pois é, talvez por isso essas leis sobre criptomoedas nunca vão passar. Bom, e só para lembrar vocês, esse mês o canal tá com patrocínio da BingX, tá bom? E até por estar com patrocínio da BingX, aumentou a frequência de vídeos aqui do canal, como você deve ter percebido. Bom, e eu nem vou mentir para vocês, tá, pessoal? Nem vou mentir. A BingX é uma das maiores corretoras do mundo e ela nunca se envolveu com esses escândalos aí de trapaça, aposta, qualquer tipo de coisa ilícita, tá bom? Ela nunca se envolveu com nada disso. Mas dentro dela, você vai encontrar várias funções de alavancagem, de negociação, de empréstimo. Dentro da BingX você vai encontrar de tudo, certo? Mas o que eu recomendo para você? Utilizar a BingX, que é uma corretora fora do Brasil, que não presta serviço nenhum para a Receita Federal, tá bom?
Criando um cadastro na BingX, você envia seus documentos, mas isso é para a plataforma. Eles não prestam nenhum tipo de contas para o governo brasileiro, ou seja, depende de você fazer a sua declaração de criptomoedas, que é o que eu sempre falo, sempre faça a sua declaração. Dito isso, você pode entrar lá na BingX, lá vai ter um monte de coisa para você fazer, muita coisa mesmo, uma das maiores corretoras do mundo. Só que eu fiz um tutorial aqui abaixo de 4 minutos que te ensina a entrar na BingX, comprar Bitcoin e sair. Que é o que eu quero que você faça. Entre, compre seu Bitcoin e vá embora. Em 4 minutos, certo? Então, BingX aí, obrigado por patrocinar esse canal. E o link do tutorial tá aqui abaixo. Você pode começar aí com R$10. Em 4 minutos, tu compra teu Bitcoin e cai fora. Para você que quer aprender e começar a mexer com Bitcoin, uma das melhores formas, uma das mais práticas. Beleza? Bom, dito isso, beleza? Bom, e é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.